Imagine um retrato de família. Dois jovens bonitos, Lyle e Eric Menendez, ladeiam os pais, José e Kitty. A 20 de agosto de 1989, tiros destruíram a sua imagem idílica, deixando José e Kitty mortos. Os perpetradores, os seus próprios filhos, Lyle e Eric. José Menendez, um imigrante cubano, tinha ascendido de origens humildes para alcançar o sonho americano. Como um executivo de entretenimento de sucesso, ele proporcionou uma vida de privilégio para a sua família. Kitty, uma ex-miss, abraçou o papel da esposa e mãe perfeita. Para o mundo exterior, a família Menendez parecia ter tudo: riqueza, estatuto e um laço familiar forte. Começaram a surgir rumores sobre o temperamento volátil de José e a fragilidade emocional de Kitty. Os eventos de 20 de agosto de 1989 expuseram o lado negro de uma família aparentemente perfeita. Por trás dos jardins bem cuidados da mansão Menendez, escondia-se uma realidade mais sombria. Lyle e Eric pintaram um quadro arrepiante da vida com os pais, descrevendo anos de abusos sexuais por parte do pai. A mãe, Kitty, foi retratada como cúmplice, mais preocupada em manter a fachada da sua vida perfeita. Essas alegações de abuso forneceram um contexto assustador para os assassinatos. Lyle e Eric foram levados a matar por um trauma insuportável, ou eram simplesmente gananciosos. A questão do seu motivo dividiu a opinião pública. A noite de 20 de agosto de 1989 começou como qualquer outra em Beverly Hills. Dentro da mansão Menendez, um drama familiar estava prestes a desenrolar-se. Lyle e Eric, armados com espingardas, confrontaram os pais na sala de estar. Uma saraivada de tiros irrompeu, ferindo fatalmente José e Kitty. As ações dos irmãos após o crime foram calculadas, tentando encobrir o seu crime. A brutalidade do crime chocou o país. No caos que se seguiu, Lyle e Eric tentaram encobrir os seus rastros. Eles alegaram ter estado no cinema durante os assassinatos, uma mentira facilmente desmascarada. Os detetives, desconfiados, começaram a juntar as peças de um cenário mais sinistro. A ocultação das armas do crime foi outra tentativa desesperada de apagar a sua ligação ao crime. Apesar das suas tentativas de manipular as provas, a teia de mentiras dos irmãos começou a desvendar-se. Os seus gastos extravagantes, após os assassinatos, fortaleceram ainda mais o caso da acusação. O julgamento de Menendez, um espetáculo jurídico, começou em 1993. O caso rapidamente se tornou um dos julgamentos mais comentados da década, atraindo a atenção de milhões de pessoas em todo o país. A acusação, liderada pela procuradora adjunta Pamela Bozanich, enfatizou as ações calculadas dos irmãos e os gastos extravagantes. Eles apresentaram uma série de evidências para mostrar que os irmãos Menendez tinham um motivo claro e premeditado para cometer os assassinatos. Eles argumentaram que Lyle e Eric, movidos pela ganância, planearam e executaram meticulosamente os assassinatos. Fotos da cena do crime e outras provas foram apresentadas para reforçar essa narrativa, pintando um quadro sombrio das intenções dos irmãos. A defesa, liderada pela advogada Leslie Abramson, argumentou que Lyle e Eric agiram em legítima defesa, levados ao limite por anos de abusos implacáveis. Abramson apresentou testemunhos emocionantes e evidências de abuso para apoiar sua tese, tentando humanizar os irmãos perante o júri. O julgamento, transmitido ao vivo pela Corte TV,
tornou-se uma obsessão nacional. Milhões de telespectadores sintonizavam diariamente para acompanhar cada reviravolta do caso, transformando o julgamento em um verdadeiro espetáculo midiático. Os telespectadores ficaram cativados pelo drama que se desenrolava e pela emoção crua em exibição. As reações emocionais no tribunal e as discussões públicas sobre o caso dominaram as manchetes e as conversas em todo o país. Os irmãos Menendez, antes símbolos de privilégio juvenil, eram agora alvo de intenso escrutínio. A mídia e o público analisavam cada movimento e expressão dos irmãos, transformando-os em figuras centrais de um drama nacional sem precedentes. Após meses de intensas batalhas judiciais, o julgamento de Menendez chegou a um ponto crucial. O júri ficou empatado, incapaz de chegar a um veredicto unânime, levando a um novo julgamento. O segundo julgamento, embora sem o impacto inicial, continuou a ser um assunto de grande interesse público. Em 1996, Lil e Eric Menendez foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau. O juiz condenou os irmãos à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os irmãos Menendez, antes símbolos de riqueza juvenil, estavam agora condenados a passar o resto dos seus dias atrás das grades. O som das grades da prisão marcou o início de um novo capítulo para Lil e Eric Menendez. Aquele som metálico e frio ecoou em suas mentes, simbolizando a perda de liberdade e o começo de uma nova realidade. Ao longo dos anos, os irmãos concederam entrevistas ocasionais, oferecendo vislumbres das suas vidas atrás das grades. Nessas entrevistas, eles falaram sobre suas rotinas diárias, os desafios que enfrentam e as reflexões que fazem sobre o passado. Os seus relatos, tingidos de arrependimento, pintam um quadro de homens a lidar com as consequências dos seus atos. Eles frequentemente mencionam o peso da culpa e a dor de viver com as escolhas que fizeram. Apesar das suas alegações de remorso, a questão dos seus motivos continua a ser debatida. Especialistas e o público em geral ainda discutem se os irmãos agiram por desespero ou por ganância. Embora fisicamente separados, Lil e Eric encontraram maneiras de manter o seu laço. Eles trocam cartas regularmente e fazem chamadas telefónicas sempre que possível, mantendo viva a conexão fraternal. As suas vidas continuam a desenrolar-se dentro dos confins das grades da prisão, uma lembrança gritante das consequências duradouras dos seus atos. Cada dia que passa é um lembrete constante do preço que pagam por suas ações, vivendo uma existência marcada pelo arrependimento e pela reflexão. O caso Menendez tem registado um ressurgimento do interesse público nos últimos anos. Este caso, que outrora chocou a nação, voltou a ser um tema quente de discussão, tanto nos meios de comunicação tradicionais quanto nas plataformas digitais. Documentários, podcasts e especiais de televisão revisitam o caso, reexaminando as provas e o julgamento. Produtores e jornalistas estão a explorar novas perspectivas e a trazer à tona detalhes que foram anteriormente negligenciados ou esquecidos. O movimento Me Too levou a uma reavaliação das alegações de abuso dos irmãos. Este movimento global, que deu voz a inúmeras vítimas de abuso, também lançou uma nova luz sobre as experiências dos irmãos Menendez, questionando a narrativa oficial. Comunidades online dedicadas ao crime real dissecaram o caso, propondo teorias alternativas. Fóruns e grupos de discussão têm sido palco de debates acalorados, onde os utilizadores partilham informações, analisam provas e especulam sobre o que realmente aconteceu. Os irmãos Menendez encontraram um certo grau de simpatia entre alguns online, que os veem como vítimas de um sistema que não os protegeu. Esta nova onda de apoio sugere que, para muitos, a história dos irmãos é mais complexa do que inicialmente se pensava. O caso serve como um conto de advertência,
um lembrete de que, à porta fechada, a escuridão pode florescer e as consequências podem ser devastadoras. É um exemplo poderoso de como a verdade pode ser multifacetada e como a justiça nem sempre é clara ou simples.